Oi pessoal, Annyeong, tudo bem? Chegou o momento da gente trazer para vocês a correção das tarefas da semana passada. Domingo que passou, nós fizemos um encontro online, esclarecemos as dúvidas de quem estava presente e eu sei que muita gente não conseguiu participar. Então, vocês vão poder acompanhar aí os detalhes das correções feitas. Espero que ajude bastante, prestem atenção, façam suas anotações. Eu não vou aparecer no vídeo, eu não consegui gravar o evento do domingo passado, mas eu vou fazer devagarinho, vou explicar com calma e eu espero que fique bem claro. Mas se ainda assim tiverem dúvidas, é só chamar lá no WhatsApp que eu estou à disposição, tá bom? Primeiro vamos fazer a correção do grupo B e na sequência do grupo C. Então vamos começar? Bom, para o grupo B, nós começamos com as alternativas B e D dessa página 33. A C a gente respondeu anteriormente, só que na hora de marcar a gente se confundiu, tá bom? É a B e a D. A gente vai ver que a B e a D têm o mesmo verbo, 변했어요. Esse verbo é o verbo 변하다 conjugado no passado, que significa mudar. 사람, pessoa. Nas duas frases o sujeito é 사람. Então a pessoa, o verbo 변하다 indica mudar algo ou alguma coisa, mas também indica mudar a si mesmo. Assim como é sinônimo de trocar, substituir algo ou alguma coisa, transformar algo ou alguma coisa ou transformar-se a si mesmo, que é a ideia aqui nas duas frases. A pessoa se transformou em 고양이, em gato. Gato é o resultado dessa mudança. Ela tinha uma forma humana para a forma felina. Ela agora se transformou em um gato, não é mais uma pessoa. É uma frase estranha, não é? Mas a gente pode pensar nessa frase num contexto de um espetáculo de circo, num espetáculo de mágica, enfim. A mesma coisa na D. A pessoa se transformou em um tigre, 호랑이, tigre, tá bom? Então, nós temos aqui casos de mudança de estado. Na página 34, nós temos 나무를 불로 바꾸자. 바꾸자 também representa mudar, é o verbo 바꾸다, mudar. Porém, 바꾸다, ele é usado em um contexto mais informal. Quando nós tiramos o da de 바꾸다, mudar, e colocamos já, a intenção, de maneira geral, tá? Porque a gente não abordou esse tema ainda, é sugerir que alguém faça algo conosco. 바꾸자, vamos mudar. Não é que o já signifique vamos, mas a intenção de usar o já é para tornar esse verbo uma sugestão. Vamos trocar, vamos mudar, vamos substituir. Talvez seja esse o significado mais adequado aqui. As árvores, olha lá, nós temos um objeto na frase. Vamos trocar o quê? 나무, que é o objeto. Vamos trocar as árvores, vamos substituir as árvores pelo quê? Qual é o resultado dessa mudança? Quando eu trocar, o que é que vai acontecer? O que é que vai estar no lugar dessas árvores? 풀, grama, 풀로 바꾸자. Por isso nós temos 나무를 풀로 바꾸자. Depois nós fomos para a atividade avulsa, que não está no caderno, mas nós complementamos com ela para que o conteúdo fosse abordado da melhor forma possível. Na atividade, a gente pede que vocês usem o vocabulário de apoio que foi enviado e que colocassem as frases em coreano. Na letra A, os alunos passaram da fase da adolescência para a fase adulta. Bom, alunos, estudantes, a gente já sabe, 학생. No coreano, nós não temos artigos, lembram? Nós não temos uma palavrinha para indicar o, a, os, as, uma, uns, umas, não temos. Como é que a gente vai saber que o termo 학생, aluno ou estudante, está no plural? Bom, nós podemos contar com o uso da partícula 들. 들, para indicar o plural, lembram? É opcional, mas como a gente não tem um contexto para auxiliar, a gente vai manter o 들 para que a pessoa saiba que estamos falando no plural. Se tivéssemos um contexto, era opcional usar 들, mas vamos deixar bem claro que estamos dizendo alunos. Então, vamos pôr o 들. Nós vimos lá a introdução à gramática. Os alunos, 학생들, eles são sujeito. Cadê o verbo? Passaram. Nós trouxemos lá no vocabulário um verbo para usar nessa frase. O verbo é 이동하다,
que significa migrar, literalmente. Mas a gente pode usá-lo para indicar quando alguém passa de uma coisa para outra. É um fenômeno de migração, certo? Então, nós sugerimos esse verbo aqui no vocabulário. 이동하다, para a gente conjugar 이동해요. No presente, a gente já sabe que tira o da, o ra vira re. Verbos que terminam com radá devem ser conjugados dessa forma, já vimos, não é? Nesse caso, a gente ainda quer dizer que o verbo está no passado. Vejam, passaram, os alunos passaram. Representando o passado, como é que a gente faz? 이동해서, passaram, passei, passamos. É o verbo passar, ou migrar, melhor dizendo, no passado, no tempo passado. Claro que a gente pode deixar a frase formal e acrescentar 요. 이동했어요. Então, nós já temos 학생들 e o verbo 이동했어요. Vamos ver agora como foi essa passagem, essa migração. Foi da fase da adolescência para a fase adulta. Opa, qual é o resultado da mudança aqui? É a fase adulta, eles mudaram para a fase adulta. Como é que se diz fase adulta? Vocês viram lá no vocabulário? 성인 é adulto. 성인기, fase adulta. Esse gi é um prefixo. A gente coloca no finalzinho do termo para que ele represente fase, período, enfim. Por isso que 성인 é adulto, mas quando eu coloco o gi no final, esse prefixo, já não é mais adulto, e sim fase adulta. Então, fase adulta é o resultado dessa mudança. Então, 성인기, eu já sei que eu marco com ru ou ro. Nesse caso, que termina com som de vogal, marco com ro. 성인기로 seria o resultado da mudança. Já estou marcando aqui, tá? Então, vamos começar a montar a frase. 학생들이, já que os alunos são o sujeito da frase. 성인기로 이동했어요. Por enquanto, nós temos os alunos migraram, passaram para a fase adulta. É o resultado da mudança. Porém, falta indicar ainda a fase da adolescência, de onde eles partiram. Qual era a fase anterior? Nós temos também no vocabulário de apoio 청소년기. 청소년기 é fase da adolescência, que é o ponto de origem. Eles estavam na adolescência, mas agora vão para a fase adulta. Esse ponto de origem, nós aproveitamos o encontro para adiantar o conteúdo para o grupo B. Vocês vão ver isso ainda nas próximas semanas. Partícula e só. Até agora, o grupo B só viu o uso da partícula e só para indicar um local onde uma ação acontece. Mas agora a gente já está introduzindo aos pouquinhos o uso do e só para indicar a partir de um ponto de origem, a partir de um determinado momento, enfim, que seria o caso aqui. Então, partindo da fase da adolescência, agora eles migraram para a fase adulta. Então, a fase da adolescência, que é o ponto de origem onde a gente sinaliza na frase ali, nós vamos marcar com e só, porque é o ponto de onde se origina a ação de migrar, e fase adulta é o resultado dessa mudança, dessa migração, tá bom? Então, a frase vai ficar assim. 학생들이, como se diz fase da adolescência, 청소년기에서 성인기로 이동했어요. 학생들이 청소년기에서 성인기로 이동했어요. Vamos pronunciar juntos de novo? 학생들이 청소년기에서 성인기로 이동했어요. Os estudantes migraram, passaram da fase da adolescência, que foi o ponto de origem, para a fase adulta, que é esse resultado da mudança, tá bom? Vamos para a próxima. Os dias ruins foram transformados, o sentido semelhante, em dias perfeitos. O verbo é um verbo descritivo, descreve esses dias ruins. Lá no encontro nós abordamos com mais tempo por que é que dias ruins deve receber partícula de sujeito ou de tópico. Não vamos fazer isso aqui agora, tá? Quem ficar com dúvidas, só no próximo encontro para esclarecer, senão a gente não dá continuidade à correção. E ainda temos que fazer do grupo C. Mas, quando nós estamos descrevendo algo rapidamente falando, esse termo que é descrito deve ser marcado em regra pela partícula de sujeito ou a partícula de tópico, se eu quiser enfatizar aquilo. Sendo assim, dias ruins, na쁜 날. 나쁜 날, dias ruins. Nós não temos artigo em coreano, lembrando. Podemos colocar 나쁜 날들? Podemos.
a maioria dos participantes não usou, tudo bem. Vamos fazer sem o 들 agora, tá? 나쁜 날은 ou 나쁜 날이. Eu posso usar a partícula de sujeito ou a de tópico, se eu quiser dar ênfase a isso, já que o meu verbo é um verbo descritivo. O que aconteceram com os dias ruins? Vamos falar deles. 나쁜 날이 se transformaram, foram transformados. Nós temos o verbo 바꾸다, 바꾸다. Ser ou estar transformado. Não é 바꾸다 que vimos nas questões do caderno de treino. É 바꾸다, é um outro verbo. Ser ou estar mudado, ser ou estar trocado, ser ou estar transformado. Nesse caso aqui, agora a ideia é passiva. Ele sofre a transformação. Em que? Em dias perfeitos. Como é que se diz dias perfeitos? Tá no vocabulário também. 완벽한 날, 완벽한 날. 완벽하다, ser ou estar perfeito. 완벽한 날, dias perfeitos. Então, esse é o resultado da mudança e é esse termo que a gente marca com 으로, 오로. 날 termina com riel. Lembrou? Termina com riel, usa 로. E aí a gente vai ler 나쁜 날이 완벽한 날로. Isso aí, 완벽한 날로. 로, a gente coloca aqui porque a palavra anterior termina com riel. E a pronúncia é essa mesmo, 2 reels numa sequência, um no patinho, o outro no bloquinho, a gente lê tudo com o som do L mesmo. Então, 나쁜 날이 완벽한 날로 foram transformados, se transformaram, 바뀌었어요, 바뀌었어요, seria o verbo do passado. Quem deixou 바뀌다, tudo bem, tá? A gente não está abordando o verbo ainda, não estudamos conjugação verbal. Minha preocupação é que vocês saibam onde colocar a partícula e por que ela está ali. Próxima tarefa. Utilizando o vocabulário de apoio, coloque as frases em português agora. A letra A, nós tivemos um vídeo prontinho, está aqui no canal, está no aplicativo, orientando como responder e dando maiores detalhes. Domingo que passou, nós praticamos novamente, por isso a gente vai para a letra B agora. 엘리사는 쇼핑 매니저로 승진했어요. 승진하다, ser ou estar promovido. Está no passado, ó. 승진하다, tira o da, o ha vira re, mas não só isso. Para o verbo indicar passado, acrescento sanchiet e o o. Claro que a frase está no nível formal porque acrescentou-se ainda yo. 승진했어요, foi promovida, tá? Elisa는, quanto a Elisa, falando dela, porque eu estava falando de outra pessoa, agora eu vou falar da Elisa. Ela foi promovida a quê? Ela foi promovida a gerente de shopping. É o resultado da mudança. Nessa frase, nós não dizemos o que é que ela fazia antes. Se ela era vendedora, se ela era operadora de caixa. O que é que ela fazia antes? Se ela era faxineira. Ela mudou, ela deixou de ser faxineira porque agora ela foi promovida a gerente do shopping. Se eu colocasse aqui que ela era faxineira, deixou de ser faxineira e foi promovida a gerente, no caso, o termo faxineira ou qualquer outra função que ela exercesse anteriormente seria o ponto de origem e a gente marcaria com e só, tá bem? Mas nós não acrescentamos aqui, porque não é o objetivo agora focar em e só, nós vamos vê-lo em breve. O foco agora é somente o resultado da mudança e essa frase aqui é perfeita para vocês verem isso. Elisa foi promovida a gerente do shopping. Gerente do shopping é o que ela se tornou, é o resultado dessa mudança. Por isso marcamos com ro, nesse caso, já que 매니저 termina com som de vogal, tá bem? E assim a gente termina a correção do grupo B. Vamos agora para as correções do grupo C. Quem é do grupo C, pega o caderno que vamos começar. Para o grupo C, nós temos a tarefa a seguir. Foi somente atividade avulsa, não tivemos atividade no caderno, tá? Então vamos lá. Lá no grupo C, a gente está aprendendo a criar uma relação negativa entre um item A e um item B, que envolve as ideias de A não corresponde a B, ou A não combina com B, ou A não harmoniza com B, ou A não é apropriado para B, ou A não é certo para B, ou A não é adequado para B, enfim. Essa é a ideia. Anteriormente, a gente viu como fazer isso quando B não é um ser vivo. Agora, a gente está praticando quando B é um ser vivo. Então, grupo C, só reforçando, relembrando, não tem problema se o A não seja uma pessoa. Isso não é importante para nós, isso não é relevante. O que nos preocupa é observar o item B. Se não for um ser vivo, nós vamos usar
E, nossa partícula E, nós vimos anteriormente, praticamos juntos. Olha lá no exemplo do material. 벽지는, 벽지, papel de parede, tá? 벽지는 이 방에 어울리지 않아요. Ou seja, o papel de parede, falando dele, não harmoniza, não combina, já que o verbo 어울리다 significa combinar, harmonizar. Mas nós estamos usando ele de forma negativa, com de 않아요, que é um padrão para negar esse verbo e a gente ainda não estudou, por isso estamos trazendo já o verbo aqui e a frase pronta, mas a frase teria esse sentido. O papel de parede, quanto a ele, não combina, não harmoniza com quem? 이 방, este quarto. O quarto, 이 방, representa um B na frase, e esse B não pode ser um ser vivo, por isso eu uso E. Partícula E para marcá-lo, tá bom? Agora, nessa semana, a gente está vendo acontecer a mesma coisa, só que esse item B é um ser vivo. E se ele é um ser vivo, a gente não pode usar E para marcá-lo. Nós vamos usar que, ege ou 한테. Claro que a gente também já falou que a gente usa se a frase estiver no nível honorífico, ege se a frase estiver no nível formal e 한테 se a frase estiver no nível informal. Também lembrei a vocês que na fala, vocês vão notar nos doramas, que coreanos tendem a misturar. Eles usam muito 한테 e na hora de fechar a frase e terminar o verbo, acabam terminando com a terminação formal yo. Então, na fala, é natural que aconteça essa troca, a gente não está sempre pensando qual é a melhor forma de montar a frase, a gente simplesmente fala. Mas vamos conhecer a maneira correta, de acordo com a gramática, e aí a gente vai usar a língua da melhor forma possível, tá bem? Então, voltando para a atividade, nós vamos ver que nós temos uma frase que exige que nós utilizemos que, ege ou 한테. Nós só precisamos verificar qual é o nível de formalidade. Nós temos na frase aquele vestido estampado, nós temos vocabulário de apoio, vocês devem ter visto lá, né? Quanto aquele vestido estampado, falando daquele vestido estampado, não combina, olha o verbo aqui, não combina, não harmoniza com quem? Para quem? 엄마한테, para a mamãe ou com a mamãe, né? Partícula não se traduz. Seria isso. Então aquele vestido não combina com a mamãe. Observem que nós colocamos 한테, que é uma partícula utilizada no nível informal da fala, e deixamos lá a finalização do verbo também, sem o yo, para deixar bem claro que é uma partícula usada em linguagem informal, tá? Aquele vestido estampado não combina com a mamãe. Na B, 공포 영화, filme de terror. 공포 영화는, quanto aos filmes de terror, ao filme de terror, 아이들, aí, criança, nós temos no vocabulário 아이들, crianças, né? Deixando bem claro que é criança aqui no plural. Nós temos partícula ege aqui. Isso quer dizer que a frase não é mais informal. O verbo que nós temos aqui é 적합하다, ser ou estar adequado. Ser ou estar adequado de forma negativa, porque nós não dissemos 적합해요, mas sim 적합하지 않아요. Então, nós estamos dizendo que os filmes de terror não são adequados, ou o filme de terror não é adequado para crianças. 아이들에게. 에게 também representa a mesma ideia da frase anterior, só que num nível formal. Na letra C, 무례한태도는 atitude rude. Quanto às atitudes rudes, 그 사람께, aquela pessoa, olha a partícula que, 어울리지 않습니다. É o mesmo verbo da alternativa A. Não combina, não harmoniza. Não combina faz mais sentido, não é? Então, as atitudes rudes não combinam com quem? 그 사람께, com aquela pessoa. Nesse caso, que é uma partícula que indica um nível honorífico de fala. Então, nós temos a terminação ali, 씁니다, tá bom? A outra questão era para colocar as frases em coreano. Também tinha vocabulário de apoio. Então, ração canina, estamos falando sobre a ração canina. Que é 사료. 사료 significa alimentação, alimentação dos animais em geral. Não só do cachorro, tá? Então, a alimentação do cachorro, que a gente sabe que é a ração, que 사료는 ou que 사료가 não é adequada para gatos. 적합하다 é o nosso verbo ser ou estar adequado, mas vamos colocar de forma negativa.
적합하지 않나 ou 적합하지 않나요 ou 적합하지 않습니다. Eu posso usar qualquer uma dessas formas. Vamos pensar apenas no tipo de partícula que a gente vai colocar na nossa frase. Vamos tentar fazer a frase no nível informal? Mas antes, vamos concluir aqui, né? Porque nós temos não é adequada para quem? Para gatos, 고양이. Vamos escolher que, ege ou 한테 para marcar o termo gato, 고양이, já que é um ser vivo. Então, 개사료는 고양이한테 적합하지 않아. A ação canina não é adequada para gatos. Estou falando de maneira informal. Vamos fazer a maneira formal. 개사료는 고양이에게 적합하지 않아요. 개사료는 고양이에게 적합하지 않아요. A ação canina não é adequada para gatos. Aqui estou falando de maneira formal. E, para finalizar, a letra A. 개사료는 고양이에게 적합하지 않습니다. Se eu precisar me pronunciar para alguém de maneira honorífica, eu vou usar uma linguagem mais rebuscada. Minha partícula também deve seguir essa lógica. Vamos para B? Esta maquiagem não combina com a Júlia. Maquiagem, make-up. Make-up. Falando rapidinho, a gente nem percebe essa diferença, make-up. Ok? Esta é a palavrinha I. E make-up은 não combina com a Júlia. Como é que a gente diz não combinar? 어울리다. Combinar, harmonizar. Mas eu vou negá-lo. 어울리지 않아요. Mas não combina com quem mesmo? Com a Júlia. Julia. Julia recebe a partícula que, ege ou 한테. Vamos fazer nos 3 níveis, tá? Começando do nível informal. 이 메이크업은 줄리아한테 어울리지 않아. Esta maquiagem, falando dessa maquiagem, ela não combina com a Júlia. Maneira informal, né? Vamos para o nível formal, então. 이 메이크업은 줄리아에게 어울리지 않아요. E, para finalizar, no nível honorífico, 이 메이크업은 줄리아에게 어울리지 않습니다. Legal, né? Eu acredito que ninguém vai esquecer mais isso, porque é super simples. Se estamos fazendo uma relação entre algo A e algo B, indicando a negação desses verbos que indicam não harmonizar, não combinar, não ser apropriado, enfim, nós iremos pensar sempre em usar de 않나요 para os verbos que trouxemos aqui como exemplo, tá? Nós falamos que nem todos os verbos podem ser negados com de 않나요, mas isso é conteúdo lá pra frente. Por enquanto, podem usar esses aqui quando precisarem fazer frases indicando essas ideias. E na nossa provinha, claro, nós vamos também utilizar somente os verbos que praticamos nas tarefas, já que não tem como a gente aprender todos os verbos de uma vez só. Mas esses aqui já são super úteis e dá pra gente responder as tarefas sem dificuldade, com foco no uso das partículas que, ege e 한테, lembrando que a gente vai usar nesse caso aqui da negação de ser apropriado, de ser adequado, de combinar, de harmonizar, quando o item B for um ser humano, ser vivo, isso aí, uma pessoa, um animal de maneira geral, tá bem? Vamos ficar por aqui agora. Terminamos a nossa correção. Espero que tenha ajudado. E repetindo, é só chamar no WhatsApp se precisar, tá bom? Essa semana tem conteúdo novo, então vira a página quando fechar isso aqui e vamos seguir. 안녕!